Bem-vindos a mais um episódio do Stardate Podcast. Eu sou a Janis Andrade. E eu sou a Beatriz Trívia, do Estou Consciente. E hoje a gente vai ter um papo profundo de tarô. Hoje a gente vai filosofar sobre tarô. Se você tá aí, se você já é tarólogo, ou se você planeja ser, a gente trouxe uma convidada aqui, ó, que vai passar informações valiosas para vocês. Exatamente. E eu acredito que, para quem gosta e tira tarô também com frequência, para cada vez mais a gente se aprofundar nessa arte oracular e entendendo as camadas de tudo isso, sabe? Isso. Mas antes, né, a gente quer convidar vocês para baixar o aplicativo do Stardate. Lá você pode filtrar os signos que mais te interessam, para fazer amizades, para fazer um crush, para um rolê, ou para um relacionamento mais profundo, quem sabe um casamento. Você vai saber, você vai fazer a sinastria no aplicativo e vai falar, esse aqui é pra casar, esse aqui não é pra casar. Já tem meio caminho andado, você já filtra lá os signos que mais te interessam, e além disso já tem um assunto aí pra começar o papo, né? Que às vezes a gente fica meio tem mais perdido. sinergia, a gente brinca aqui, gente, mas assim, é importante ter essa sinergia, valer a pena, né, o esforço de um date, de falar, qual é a sua cor favorita? É isso. Vamos lá, sem mais delongas. Bem-vinda, Elis. É um prazer imenso ter você aqui com a gente, Eu viu? agradeço imensamente pelo convite de vocês. Prazer enorme de estar aqui com você. Eu acho que todo podcast traz essa oportunidade para a gente conhecer você de uma forma profunda, outros participantes, e cada vez se aprofundar nesses assuntos mais esotéricos e ter essa visão, assim, multidimensional das coisas. Então, assim, por favor, se apresente para o nosso público. E eu quero saber também um pouco da sua jornada. Como que o tarô chegou para você, assim, sabe? Tá, bom. Bom, o tarô chegou para mim depois de anos já com cartas nas minhas mãos, né? Então, a minha avó jogava cartas e eu ficava sondando aquela coisa, né? Escondidinha. Eu tinha 8 anos, 9 anos, eu morava com a avó. E eu sondava e eu via aquele entra e sai de mulher na casa. Ela ensinava outras coisas para minha outra irmã, borra de café, mas aquilo eu não consegui pegar. Mas com 13 anos eu consegui invadir o quarto, abrir um guarda-roupa secreto, achar umas cartas e ali ela começou a me ensinar, mas ainda não era o tarô, né? Mas, quando ela me ensinou, eu comecei a jogar as cartas, né? Então, eu jogava para algumas amigas. Que legal. As amigas voltavam e falavam, deu certo. E eu mesma falava, como assim deu certo? Que é isso? Aconteceu. Eu falava, não é possível. Eu mesma, né, 13 anos, né? Você é muito era uma criança. né? Era uma brincadeira. Falava, então faz outra pergunta. E aí, começamos a testar aquilo. E dava certo sempre. Nossa. Aí você fala, Tá aí alguma coisa estranha. Só que aí eu falei, eu preciso ir atrás de outras pessoas que fazem isso, porque eu quero começar a também perguntar. Porque minha avó até tirava para mim, mas eu tinha que implorar muito. E não é a mesma coisa. Ela era muito certeira, na verdade eu tinha medo um pouco do jogo dela. Entendi. Mas eu tinha que implorar, e aí eu comecei a ir atrás. Daí eu descobria cartomante em tudo quanto é lugar que vocês possam imaginar. Sou do Paraná, então era aquelas coisas de vila, na vila tal, no bairro tal, e eu sumia, tava nas cartomantes. Nossa. Então, as primeiras cartas é aquele jogo de truco, sabe? Normal. Depois eu caí no baralho cigano, vendo as mulheres jogarem para mim. Aí eu aprendi. E aí segui. Aí já tinha muita história de mediunidade, de ver coisa, disse aquilo. E o mundo esotérico foi, sabe, crescendo. Mas, no início, eu sentia que faltava algum tipo de estrutura. Sabe? Era muito intuitiva a coisa. E aquilo ainda não me convencia. Falava, e se eu errar? Se a minha intuição errar? Se eu não tiver num bom dia. Se eu não tiver num bom dia, se aconteceu algo, eu preciso de uma coisa com mais estrutura. E aí eu comecei nessa parada e chegou o tarô. Né? Aí eu tive o primeiro professor, o segundo, o terceiro, o quarto, mas ainda não era o que eu queria. Porque até então eu via as pessoas falando assim, o tarô transforma, o tarô transforma. Aí eu pensei, mas transforma o quê? Porque as pessoas vêm, me perguntam as dores do mundo, né? O que são as dores do mundo? Trabalho, dinheiro, relacionamento, e tá tudo bem.
Né? Mas porque os magos e alguns ocultistas que eu acompanhava falavam assim, o tarô transforma. Por que que Crowley se interessou tanto pelo tarô? Para saber se ele ia arrumar um emprego? Acredito que não. Entende? Tinha alguma coisa a mais. Eu falava, não é possível, esses magos, esses alquimistas, qual que é? Até que chegou um mestre para mim, realmente, né? Eu lembro que ele falou assim, qual é o seu nome? Eu fui chamada para um grupo, né, de estudos. Daí eu falei, tá, vamos. Só que para entrar nesse grupo tinha que conversar com ele, por telefone. Sim. Aí esse mestre me ligou. Falei, oi, tudo bem? Tal. Ai, E ele oi, conversando. tudo bom? Mais ou menos isso. Ele conversou comigo uns 40 minutos e ele falou, tá bom. Por que você quer aprender tarô? Eu falei, eu quero entender por que as pessoas falam que conseguem jogar tarô sem abrir tarô. E o que o tarô transforma? Porque eu não tô entendendo. E é isso. É para isso. Eu quero para mim. Porque atender as pessoas eu já atendo. Aí ele falou assim, tá bom, eu vou te ensinar. Só que será um ano, todo sábado, das 13, sem horário para acabar. E se você faltar um sábado, eu paro. Sol, chuva, feriado, aniversário, não importa. Eu vou estar lá. Falei, ok. Falei, por que você vai fazer isso? Ele falou, pelo teu nome. Elisângela. Ele viu alguma coisa no meu nome. Gente, que místico. Falei, tá bom. E aí nós começamos. Ele chegava às 13 horas e ia embora às vezes 1 da manhã. Nossa. 2 da manhã. Cara. Falando sem parar. E eu olhando aquilo. E às vezes eu queria me levantar contra aquela situação, porque ele falava umas coisas que batia muito forte em tudo que vocês possam imaginar. Eu falava, não, mas ele... E aí eu falava, ele falava, eu vou flechar, mas não você, teu ego, tá? Eu falava, tá. Aí ele soltava, eu pensava. Tipo, vinha aquele e eu me controlava. Passou um ano, aí eu entendi o tarô. Aí o tarô começou a transformar, porque aí eu comecei a aplicar no meu dia a dia, com as minhas alunas, com as pessoas que eu atendia, com a minha família, no trânsito, com o relacionamento, com tudo. E aí começou a acontecer, finalmente, o que aqueles magos... Aí eu entendi o interesse do Crowley, do Waite e de toda a galera toda, pelo tarô. Grande oráculo, pequeno oráculo. E isso não quer dizer que esse aqui então é mais importante, tal. Não, todo mundo chega pelo pequeno oráculo, as dores. Quero saber o futuro, o que vai acontecer, tal. Mas o grande oráculo, ele revela a rota. Rota, tarô, já tá até no nome, né? E aí começou a parada de sucesso acontecer. Falei muito já, né? Nossa, não. Não, até te perguntar, com a sua experiência, principalmente essa experiência focada com este mestre, o que você entendeu sobre essa transformação do tarô para além das dores primárias da Terra? Se é que você, né, às vezes a gente não consegue traduzir isso em palavras. Fica meio intocável, né? Porque mexe no sentimento, no pensamento. Ninguém toca sentimento e pensamento. Mas para tentar passar tudo, eu comecei a ter uma visão diferente sobre todas as histórias, as minhas, das pessoas. Então, eu não precisei forçar muito. Eu preciso forçar para ser desta forma. Não, eu comecei entender que eu posso ser daquela forma. Mas não é um fake. Não é um alecrim dourado. É tipo, derruba uma coisa para transformar em outra. Não é aquela alquimia interna, eu deixo de ser isso para ser isso. Não, eu sou isso tudo. E começou uma coisa dentro muito maluca. E você olhar o outro, entender algumas coisas que as pessoas falam assim, você precisa
entender, como que é aquela palavra que falo muito? Ter empatia, né? Pelo outro, se colocar no lugar do outro. Eu falei, se eu me coloco no teu lugar, eu vou estar no seu lugar, mas com o meu ponto de vista, né? Sim. Não vai rolar. Não vai rolar. Eu só comecei a entender que a Bia é a Bia, a Jane é a Jane, tal, e tá tudo bem. Tudo isso veio do tarô. Os meus mentores, né, espirituais começaram a se aproximar e eu consegui identificar quando não era uma coisa louca da minha cabeça, através de números. Como assim números, né? Então, se chega alguém, me traz uma conversa hoje de espiritualidade, de coisas assim, eu começo a prestar no número que essa pessoa está falando comigo. Ela está falando o número 1 ou ela está falando o número 2? O número 1, ela está unindo as coisas. O número 2, ela está na dualidade, ela está separando as coisas. Se eu quero, se eu não quero, isso é certo, isso é errado. Essa religião é certa, essa religião não é. Essa história não me interessa. Sim. E às vezes as próprias vozes, né, ou seja lá o que for que vem, elas fazem isso. Então isso também começou a sair, e aí outros mentores, outras ideias, sonhos, vozes, o que vocês quiserem chamar, começaram a trazer um outro entendimento dentro dessa unidade. Toda essa história maluca é por causa do tarô, né? Não, eu compreendo 100%, porque a maioria das pessoas, quando elas entram para esses pensamentos mais profundos da vida, da multidimensionalidade, do esoterismo em si, começa a rolar essa separação. Exato. De que, não, porque tal religião, não, porque tal prática dentro da magia, não, porque tal coisa não... E aí, para essa pessoa entender que não é assim que o barco anda, ela precisa vivenciar algumas coisas que só o tempo vai dar para ela. Algumas pessoas, eu acredito que acontece com você, chega e já quer tudo pronto, já quer entender tudo, já quer... mas como que eu... Calma. Não vai ser em 2 sessões, não vai ser um livro só que vai te trazer essas respostas. Eu acredito que essas suas experiências em projeções, sonhos, mestres, pessoas que você vai conhecendo e a jornada da vida que você vai aprender de fato e vai chegar num certo nível que não quer dizer que você aprendeu tudo, porque a gente é eternos aprendizes da vida e, enfim, de tudo. Eu acho que é um egoísmo tão... Um egocentrismo é onde eu acho que o nosso ego tá lá em cima, que a gente fala, não, eu sou foda. Eu sei de tudo, você não sabe de nada. E é quando a gente vai entendendo que, assim, cada religião fala a mesma coisa, só que cada um tem a sua cultura, a sua prática, os seus comandos pessoais e que cada coisa vai funcionar para cada pessoa e que não existe esse bem ou mal, mas tudo que é em cima é embaixo. A gente vai incrementando a nossa dualidade e incorporando as nossas sombras, porque a força, ela tá também nas nossas sombras e não só no gratiluz. Esse é o caminho mais sensato que a pessoa ela vai ter nessa jornada. Porque eu acho que se a gente para no gratiluz, pro mal, se é que existe o mal, te pegar, é 2 palitinhos. Eu chamo de sombra cor-de-rosa, né? Pessoa que tem aquela sombra cor-de-rosa, eu falo, ferrou. Geralmente aquelas pessoas que chegaram a um lugar muito, né, que passaram por muitas coisas, elas têm uma sombra ali danadinha, né? Quando eu me deparei há um tempo atrás, através de um ritual com a minha sombra, eu fiquei impactada. Foi bem visceral olhar para aquilo, né? E aí eu consegui trabalhar para direcionar ela, para ela me fazer levantar, mas ter um porquê. Eu não vou abrir minha sombra aqui, senão não vai poder ir pro ar. Tudo bem. Está tudo bem. Mas, sim, toda essa parte, esse trabalho, né, veio através do tarô. Tem outras ferramentas, né, como cabala, como astrologia, o olhar para o céu, né, e entender. Eu gosto muito de trabalhar a astrologia
também de uma outra forma, não é algo que eu me aprofundei ainda, mas para outras, eu aprendo de outras formas, já entrando mais numa parte mais de magia celeste, já é uma conexão com o horário, com isso, com aquilo, quando você vai trabalhar ali alguma situação, mas são coisas diferentes. Por exemplo, a magia são ritos mágicos, precisa de um horário, de uma ferramenta, de uma palavra, de uma intenção, né? A espiritualidade, ela é a forma que você vive a sua vida, são os seus aprendizados, é como você está com alguém ou se separa muito. É praticamente impossível sentir a unidade, porque aqui tudo é dual, quente e frio, noite e dia. Não tem como, alto e baixo. Ah, mas eu peguei um foguete e senti essa unidade porque eu estive no foguete e vi a Terra. E eu vi o lado que era escuro e eu vi o lado que estava dia. Não, mas você sentiu o universo. Você não sentiu a unidade. Entende? Então, o tempo todo, tudo é muito dual. Então, tem a espiritualidade, a gente trabalha isso. Eu não pertenço a nenhuma religião. Passei por várias, fui conhecendo. A parte mais legal, eu acho que é essa. Muitas, todas. Principalmente as que diziam assim, tem um espírito falando ali, eu estava lá. Tem um batuque, eu já estava enfiada. Eu amo. Eu falava, nossa, eu quero conhecer, né? Mas a religião eu acho incrível, mas entendo a parte dos hierofantes. Quando eu olho, por exemplo, para o tarô, traz uma chave muito forte, o hierofante, que é a chave para o ser humano que ele entrega, né? O egoísmo ou o altruísmo. Ou você segura ou você solta. O grande desafio do hierofante no tarô é o 15, é o diabo. Né? O destino dele é lidar com esta situação, porque tem uma estrutura que mostra isso, né? Se eu olho para o 10, que é a roda da fortuna, pego ele como estrutura de número 10 e somo com todos os outros arcanos maiores, eu acho o destino de todos os arcanos maiores. Se o hierofante é o 5, eu somo com 10, o hierofante dá de cara com o 15, que é o diabo. Então é o destino dele. Olha. Lidar com o diabo. Então o hierofante vem e fala, compartilha. E o diabo fala, segura, é meu. Entende? Então a gente lida com isso todos os dias. Então tem ritos mágicos, espiritualidade, que é trazer esse autoconhecimento, né? E religião. Né? Mediunidade, perdão. Ah, mas a pessoa tem uma mediunidade, ela é super espiritualizada. Às vezes, ela tem uma mediunidade, ela consegue os contatinhos, ela é a pessoa dos contatos, mas a espiritualidade dela não é legal, não é muito bem trabalhada, ela tem uma dualidade muito forte, se torna uma tirana e coloca tudo aquilo para trabalhar para ela. Então, confundiu as coisas aqui. Ela vira o imperador, o tirano, que olha só para si. Você entende que tudo está ligado com o tarô? Ele vem ensinando tudo o tempo todo, né? Então, são essas 3 frentes hoje na minha vida. Tem a magia, tem o tarô, que traz essa parte de autoconhecimento, e tem a parte da mediunidade. As 3 bem equilibradas, a coisa funciona, mas sempre de olho. Ah, tô aqui... Estou ouvindo algo. Ah, mas começou a separar a história. Para. Não me interessa mais. Eu quero que traz o que vai conseguir unir. E não é aquela historinha cor-de-rosa também. Somos todos um. Não é sobre isso, não é sobre isso também. Porque cada um precisa ter a sua individuação. Sim. Tem que experienciar, né? Tem que passar por algo. O conhecimento, quando eu recebo um conhecimento, eu recebo esse conhecimento, aí eu vou decantar ele. Decantou. Aí eu vou vivenciar. Vivenciou. Aí que eu vou compartilhar. Sim. Aí o círculo do conhecimento, ele tá completo, né? Sim, eu vejo que é muito esse processo, assim. Primeiro eu vivencio aquilo. Aí eu tenho que passar por aquele processo, assim, em outras palavras, fudido. Falando português claro, sabe? Sim. E aí as pacientes chegam.
Aí eu, agora eu entendi porque eu tive que passar por tal situação. Então é isso que você falou, você decanta, aí você vivencia, e aí as pessoas chegam, aí você, tá, agora eu tenho que fazer esse papel de compartilhar e vivenciar com elas. Tanto que, dependendo da leitura, quando vem muito um problema, eu falo, eu acho que tá rolando comigo, eu não tô visualizando. Sim. É muito Tô legal prestando isso, né? atenção. É muito legal. Olha só. É muito isso, eu acredito que você vê isso atendendo todos os dias, a todo momento, essas coisas, essas vivências. Eu sei que chega uma hora que a gente fala, meu Deus, eu estou cansada. Queria uma pausa de tantas vivências, mas eu acho que a gente tá aqui para isso. Eu vi não é uma passagem, mas foi um vídeo que eu vi, eu falei, caraca, é isso mesmo. Era de um médium falando que ele recebeu um comunicado, uma história de um espírito, de um desencarnado, que ele falou que é como a vida dele foi como se ele tivesse, a gente tá aqui, eu vou dormir. E aí, quando ele dormiu, é como se ele tivesse vivenciado a infância, adolescência, fase adulta, morreu, e aí ele acordou de novo. Ele falou assim, cara, passou, tipo, se o nosso sono tem 8 horas, passou, sei lá, 10 horas do meu sono e eu acordei aqui agora, eu tô conversando com você, te passando essa experiência. E aí, quando eu entro nessa noia de, tipo, estou cansada, queria um pouco de paz, eu lembro disso, eu falo, gente, a gente tem muito pouco tempo aqui. Quando a gente acordar do outro lado, vai tipo, foi só um sonho. Eu acho que você deve ter essa visão também, porque quando essas pessoas que falam, olha, você vai ter que vivenciar e compartilhar, a gente sempre fica nisso, assim. Eu não sei como que é isso pra você. Como que eu lido com isso? Eu comecei a perceber, claro, sempre tem um mestre, né? Um mestre me sugeriu experienciar isso um dia. Então, depois de 12, 15 horas ele falando sem parar, eu comecei a perceber que ele chegava às 13 e ele chegava sempre com uma coca gelada, né? Acho que ele passava em algum lugar próximo, aqueles 2 litros de coca, eu olhava e falava, comprou amendoim? Falava, comprei. O lance dele chegar às 13 é para os dois terem almoçado. Então, ali, eu colocava o amendoinzinho, a coquinha ficava num frigobarzinho atrás assim, e nós sentávamos e ele começava. Isso 1h da tarde. E eu sentada. Um monte de informação. Aí 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas. Eu ainda sentada e ele falando. Às vezes eu começava a pensar assim, preciso ir no banheiro, preciso ir no banheiro. E ele olhava assim, quer ir no banheiro, amada, fazer uma pausa? Eu falava, eu achava tudo esquisito. Falava, vou. Porque como ele estava muito empolgado falando, sabe quando você não tem como interromper a pessoa? Sim. Ok, eu ia lá, voltava, passava um tempo, eu queria uma coca. Ele, quer uma coca, amada? Pega uma coca. Então, é a mente de ele é um meditador, então ele consegue, de alguma forma, ele pegava aquela parada. Aquele campo mórfico, né? Exato. Eu falava, eu quero a coca sim. Aí eu pensava, meu Deus, o que eu posso pensar aqui? E quando ele fala um negócio que me irritar, o que eu vou pensar? Entendeu? Ele vai ouvir... A pessoa tentando controlar os pensamentos, Exato. né? Aí teve um dia que eu falei assim, nossa... Teve um dia que nós ficamos das 13 até as 3 da manhã. Nossa. Tá entendendo? Eu não sei como é que foi aquilo. Só que não tinha sono, o corpo não estava cansado e os dois com o olho desse tamanho. A única coisa que ele fazia, que quando ele começava a subir muito a energia, é que eu via que ele levantava e começava a andar. Tipo, ele ficava caminhando assim, que eu falava, por que ele tá caminhando? E sentava de novo. Ele falava, depois ele me falou, eu precisava movimentar a energia. Porque o que ele fazia? Ele começava a decodificar as coisas. Então, uma hora ele estava falando de Kabbalah, outra hora ele estava falando de astrologia, daí ele misturava escritura sagrada, daí ele punha o tarô, daí ele trazia para cá, daí ele trazia para cá. Eureka. Falava, cara, entendi. Tá. Aí ele continuava e aquilo ia. Só que aí eu fiz a pergunta, como é possível? Ele falou, porque é um descanso. Porque esses temas se conectam diretamente com o eu superior. Nossa. Então, nós estamos descansando. Ele falou, mas eu vou fazer um teste com você. Da próxima vez, no meio, eu vou puxar um tema qualquer. Um outro tema. E a energia vai cair.
E você vai sentir o cansaço na hora. Falei, tá bom. Falei, puxa, a vida deve ter que subir a energia tudo de novo, né? Mas ok. E ele fez isso. Então, nós estávamos lá já às 5 horas e eu naquilo, né? Eu meio que assim, meninas. Falei, E, de repente, ele desconectou. Ele foi para um outro tema, eu não sei, falou de alguma coisa nada a ver. E aquilo já eu senti que o meu ciático estava doendo um pouco. Olha. Aí já começou a me dar uma preguicinha. Aí eu já comecei a olhar para os lados, já. Aí me deu fome, senti fome. Eu senti, ele começou a dar risada. Ele falou, você entende o que eu falei agora? Eu falei, entendi. Então, por exemplo, agora eu tô aqui conversando com vocês. Tá muito bom. Eu sei que nós temos um tempo adequado, mas se fosse para virar, ó... vai longe, sim. Entende? Se a energia sobe, porque vai subindo, a gente entra num outro... Parece, é como se nós conseguíssemos acessar esse eu superior que tem muito interesse nesses temas, assim, que... Nossa, é muito interessante, né? E você usa, assim, dessas ferramentas hoje em dia nas suas mentorias? Como que funciona? Uso, é um descanso para mim. Eu tô descansando aqui falando com vocês. Então, tô bem, tô ótima. A hora que eu sair daqui, provavelmente vou estar super energizada. Então, eu vou estar num mega bom humor, mesmo que tenha um trânsito. Aí eu vou chegar, vou almoçar, estar aqui, trazer esse tema, falar... Né, trazer isso, já me conectar com o eu superior dessa forma, já abençoa meu dia muito, assim, muito, né? E a meditação, né? A meditação, ela traz isso. A sacerdotisa do tarô, um arquétipo poderoso e simpático, né? Todo mundo gosta da sacerdotisa. As pessoas falam, é a intuição, tal, mas a sacerdotisa, ela faz assim... Sim, mas verdade. não é para não falar. É o silêncio interno, né? Olha. É aquele barulho. É uma meditação. É como se ela falasse, medita. Não tem outra forma, né? Não existe um ato mais magístico do que a meditação. Meu professor falava assim, quando você senta para meditar, o mundo todo senta com você. E eu não entendia aquilo, ficava meio revoltadinha. Falava, ai... E a ansiedade, eu lido como com isso? Eu sento e fico pensando. Ele falava, senta e fica pensando. Senta lá e fica quieta. Eu falei, E aí o tempo passou e eu entendi que dá para estar agora aqui, conversando com vocês e meditando. Porque eu estou muito atenta, não existe mais nada. Só agora. Então, essa é uma meditação, é um foco. Não existe nenhum momento mais bonito que esse, porque só ele agora... que existe, porque só isso que está acontecendo, nem passado, nem futuro. Então, isso é muito a sacerdotisa. Isso é muito presente. É ela na prática. É o silêncio interno. Então, eu estou bem silenciada aqui, conversando com vocês, né? Para deixar a energia passar, né? Porque senão a energia, se eu vier com tudo planejado na cabeça, eu preciso... conversar com as meninas e agora eu tenho que saber tudo que eu vou falar. Não vai funcionar. Então, você vem e entra nesse vazio da sacerdotisa. A árvore da vida, ela tá lá no abismo, né? Tá lá, no abismo, não tem nada. Então, você entra nesse vazio, esvazia, e a energia começa a passar e a gente tá tendo essa conversa maluca aqui. E eu acho que essa é a graça da vida, não só a graça, mas também uma jornada sincera. De ser sincero com você, sabe? E a gente acaba se atolando tanto em rede social, nesse mundo muito tecnológico, que vai meio que... parece que vai calcificando partes da gente e vai isso, o TikTok, Reels, essas coisas assim, vão calcificando essa coisa do tipo, você consegue ficar em silêncio com você mesma? Se eu consigo? Ou se é uma pergunta geral? Eu acho que, pra você, em geral, eu acho que você consegue. Sim. Mas a maioria não consegue ficar em silêncio consigo.
Não. E o mundo meio que fortalece, tipo, eu não quero que você fique em silêncio com você. É verdade. Sabe? Parece que tem algumas forças ocultas, que estão, né? E... Isso é um outro, né? Sim, é um Senão a outro gente vai tema. para um outro mundo. Mas é tão importante, eu acho tão sagrado uma leitura oracular, uma leitura desse momento, desse silêncio, assim. Eu acredito que quando você vai atender alguém, eu não sei como que funciona pra você, se você faz online, se você faz gravado, como que é isso pra você? Eu faço online, faço gravado, faço ao vivo, Uhum, mas energia é energia, né? uhum. A conexão vai se apresentar no tarô para conseguir conversar com essa pessoa. Claro que eu não vou dar essa... não vou entrar numa aula ali com uma pessoa, né? Eu fico muito atenta, me preparo antes. Como que eu me preparo antes, né? Eu medito, eu preciso silenciar. Não tem como. Então, uns 10 minutos antes, eu paro. Ou eu já posso até estar me movimentando, mas eu já estou naquele foco. Já começou a parar tudo e só aquele momento, só aquela consulente. É aquilo ali que existe, então eu começo a me voltar. E quando começa a consulta, imagina, né? O tarô tem toda essa profundidade. A pessoa não quer saber disso. Ela quer saber, eu quero saber de tal coisa. Então, eu vou passar isso. É óbvio, é lógico. É a mesma coisa que chega uma pessoa com muita fome na sua frente, desesperada, e você resolve filosofar com ela. Ela vai olhar para você e ver um sanduíche, uma pizza, entendeu? Não vai rolar. Não vai rolar. Então, eu vejo, daí eu respondo. Só que por trás daquela resposta tão imediata, vou conseguir isso, por que isso acontece, tal. Como tem muita estrutura no tarô, uma carta me une com o tarô inteiro, não Sim. está separado. A sacerdotisa está ligada com as 77. E acabou. Então, eu fiz toda uma leitura ali, eu tô lá na raiz já. Então, depois que eu falo, primeiro eu dou o sanduíche, dou a pizza, a pessoa come, toma o refri dela. Sim. Ela tá mais tranquila, eu falo, mas pensando bem, você já parou para olhar? Porque a sua energia também aponta para cá. Aí a pessoa fala, é mesmo, né? Então, ela sai com a resposta, mas ela sai assim, porque será que a Elis me falou aquilo, hein? E depois ela volta e fala, era aquilo, Elis, você acredita? Eu falo, pois é. Ela fala, Elis, você é melhor. Eu falo, não. Eu não. O tarô. Uhum. Então, eu tiro esse sol de cima de mim. E falo isso para os meus alunos. Se você assumir a responsabilidade que você é a salvadora, que você é a que transforma, que você é a melhor taróloga e você muda vidas, você irá assumir o BO da vida dessa pessoa também. Olha só. Quando deu tudo errado, você vai falar, porque eu fiz uma leitura e deu tudo errado, eu sou a responsável. Então, tira esse sol de cima de você, que sol já foi confundido até com Deus, né? Então, para com essa parada. Você pega o conhecimento do tarô emprestado, desse oráculo que é milenar, você é um instrumento, você lê e interpreta a energia da pessoa e você está a serviço dela. Pronto. Sim. Então, é muito sobre isso. E aí você tira a tal carga que a pessoa fica assim, acabada depois que faz a leitura. Por que que ela fica acabada? Porque ela pega a energia dela, pequenininha dela, né? Ela pega o litro d'água dela e doa ali. Né? Porque ela acha que é ela que está resolvendo a questão daquela pessoa. E daí, no final, ela deu todo esse litro d'água para essa pessoa beber. Então, quando a pessoa vai embora, ela tá assim. Sim. Se ela entende que ela pode canalizar o oceano inteiro, ela canaliza. Quando termina, ela tá ótima. É uma questão de entender da onde vem esse conhecimento. Então, quando eu entendi isso, eu parei de ficar derrubada depois das minhas leituras. Perfeito. Não é meu. Eu não vou doar do meu litrinho d'água pequenininho. Eu vou deixar o oceano passar. Então, as respostas... Por isso o vazio da sacerdotisa. Antes.
por isso esse preparo. Por isso eu esvazio, para que eu interprete e passe por mim. Só passa. E terminou e acabou. E por isso que eu nem lembro depois do que eu falei mais para a pessoa. Porque aquilo passou. Sim. Sim. E aí eu não fiquei com a questão da pessoa, aquilo não parou em mim, eu tô ótima e vida que segue próximo. Você entende? Isso é uma forma de É uma forma. não passar Não, mal. é uma forma perfeita, porque eu reparo que quando eu tô atendendo pacientes de longa data, que construem um carinho, nossa, a leitura é mais pesada, porque existe uma bagagem. Agora, quando é um novo paciente que vai passar pelo tarô, leve. Tipo, veio, foi maravilhoso, mas vem muito mais leve. Agora, quando tem essa bagagem mais emocional, esse tipo, nossa, conheço a pessoa há muito tempo, eu sei da história dela, eu tô acompanhando, pra mim, pelo menos, fica um pouco mais pesada aquela leitura. Eu fico, ai, sabe? Porque parece que eu sei de muito. E aí você fica mais assim. Então, eu acho que é uma ótima dica para além dos banimentos e das coisas que a gente sabe ver na internet, assim, sabe? É assim, eu entendo você perfeitamente. Então, por exemplo, eu sei muito da história da vida dessa pessoa, mas tem algo a mais que sabe muito mais do que eu. Eu preciso acessar esse algo a mais. Entendeu? É isso que vai passar por mim hoje. Não sou eu. Então, eu saio da frente e dou espaço para a energia. Funciona, mas funciona bem. Aí a pessoa ainda fala assim, nossa, me falou umas coisas, eu falo assim, eu tarô, hein? Boa. Como você sabe? Eu não sei de nada. É o tarô é que a sabe. sua energia. Então Sim. você tira, sabe aquele holofote, aquela luz de cima de você? Porque a pessoa, ela pode sair assim, nossa, o tarô é incrível mesmo. Ou ela pode sair assim, nossa, a Bia é incrível. Então ela pendurou já na tua energia. Isso eu não gosto. Quando a pessoa fala, porque eu falo, como que você... Na mesa radiônica, quando o tarô fala, eu não sei de nada. Mesa radiônica é o pêndulo, a equipe espiritual que tá coordenando o atendimento, a minha função aqui é canalizar. O tarô é a mesma coisa. Porque senão a pessoa ela cai em ego também, enfim, tem várias O problemáticas danadinho nisso. tá ali do É. lado. Ele tá todo dia, ele acorda com a Sim. gente. E Liz, assim, pra gente caminhar pra finalização, eu queria que você desse um conselho ou uma dica pra quem vai começar ou quer começar com o tarô. Bom, primeiro ela precisa acreditar, né? Saber que ela tem algo a mais ali que ela vai encontrar. Se ela quiser trabalhar com o tarô, eu ouso sugerir que ela procure um mestre, alguém que ensine ela, né? A jogar esse tarô. E não se contente, às vezes, com um só, né? Mais de um. Então, porque sozinho é um caminho mais longo. Então, para ela pode encurtar o tempo com alguém já direcionando. Então, ela precisa ter um mestre ali, alguém que vai ensinar. Na prática, arcanos maiores e menores, eu vou aprender primeiro os maiores, depois os menores. Pode começar a olhar os maiores, mas também já com os menores, né? Aproveite a potência inteira do tarô, senão não vai funcionar. E aprende o tarô para ela. Porque se ela experienciar o tarô, o atendimento dela vai ser com muita integridade. Porque ela vai falar de algo que ela já vivenciou. Então, a consulente sente uma verdade. A energia da taróloga chega para a consulente também. A consulente olha e entende. Ela se sente bem, ela se sente ali muito acolhida pelaquela taróloga. Ela nem entende o porquê. É um vetor de força, é um vetor de amor, é um vetor de verdade que essa taróloga passa. Então, ela tem que experienciar o tarô. Elis, vai demorar muito, são 78 cartas. Não, a carga desce inteira. A hora que você começa a estudar, a tua vida já começa a mudar. Maravilhosa. Falei muita coisa, Não, deu pra entender? maravilhosa, Porque, perfeita. Nossa. É um super conselho. Eu acho que faltava, né, a gente dar esse primeiro guia para as pessoas que têm interesse em começar. Liz, muito obrigada, viu, por todo o seu conhecimento, por tudo que você compartilhou com a gente. Foi um papo muito gostoso, muito fluido, assim, muito profundo. Foi muito, muito legal mesmo. E eu gostaria, por gentileza, que você olhasse para aquela câmera e deixasse as suas redes sociais para quem quiser fazer a mentoria com você ou passar por algum atendimento. Tá, eu tô agora
Posso olhar para lá? Pode. Para fazer um atendimento, pode me encontrar no @elispriester, que é o meu Instagram. Também tem o meu canal do YouTube, Elis Priester, para quem quiser assistir vídeos, né? Aprofundar um pouco mais no tarô. E nesse momento, eu estou com uma mentoria aberta, né? Vagas abertas para uma mentoria comigo, com 6 encontros. Vai se encerrar agora dia 18. São 6 encontros bem específicos, mesmo que seja do zero. Você já vai entrar, assim, mergulhando profundamente no tarô. Vai estar preparado para atender com o tarô e para se transformar com o tarô. Uau! Incrível, tô sem palavras. Realmente um descanso, né? Ai, tô ótima. Eu também tô ótima. É isso, pessoal. Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, se inscrever aqui no canal do YouTube. A gente está em todas as plataformas de áudio, Spotify, Deezer e etc. E, claro, seguir a Elise, acompanhando ela, as mentorias que ela abre. Não deixem de segui-la, né, B? E de seguir a B também, né? Inclusive, eu tô amando as suas leituras. Tá em falta, né, na real? Tá. Tá em falta, mas você pode voltar, por favor, com as prometo. energias da semana. Eu fui viajar, desculpa. Mas eu adoro as energias da semana, viu? Tô sempre lá. É isso, pessoal. Um beijo e até o próximo episódio. Até mais, tchau.